A quem interessava a construção de uma estrada de ferro que ligasse o trecho encachoeirado de Santo Antônio do Rio Madeira até Guajará-Mirim? A quem interessava vencer esse trecho encachoeirado? Eu já falei para vocês em outras aulas que quem mais navegava no Rio Madeira eram os bolivianos. Os empreendimentos do Rio Madeira, do Rio Guaporé, a grande maioria dos empreendimentos eram bolivianos. E eram os bolivianos que tinham interesse em vencer esse trecho encachoeirado. Então, na aula de hoje, nós vamos começar a falar da estrada de ferro Madeira-Mamoré, mas como um empreendimento boliviano. Na tela para vocês, porque nós estamos na aula 13, a primeira aula da unidade 2. Estamos falando sobre a estrada de ferro Madeira-Mamoré como sendo um empreendimento boliviano. O Brasil passa pelo contexto da segunda Revolução Industrial. Nós vamos perceber aqui as primeiras tentativas de construção e o Tratado de Petrópolis, que obriga o Brasil a construir a estrada de ferro. Mas antes do Tratado de Petrópolis, a quem interessava a estrada de ferro era a Bolívia. Então, eu chamo vocês para esta aula, para nós primeiros analisarmos o Brasil no contexto da segunda Revolução Industrial. O que representa a segunda Revolução Industrial? O mundo ele está em ebulição. A primeira Revolução Industrial, ela envolve a mecanização da produção, saindo da manufatura para a mecanização. A chamada segunda Revolução Industrial, ela já envolve as máquinas a vapor, o aparecimento do carro, as fontes de energia de combustão, a energia elétrica, o telefone, tudo isso estará dentro da segunda Revolução Industrial, num período chamado Belle Époque, da Europa, que vai se refletir na Amazônia. Então o Brasil ele entra dentro desse contexto. E aqui nós temos a primeira tentativa de se construir esse empreendimento. Mas é claro, eles não conseguem construir esse empreendimento. Na tela para vocês. Por quê? A segunda Revolução Industrial ela ocorreu entre a metade do século XIX e início do século XX, transformando profundamente a economia mundial. Neste período, novas fontes de energia, como a eletricidade, o petróleo, impulsionaram a produção industrial e ampliaram os setores siderúrgicos, os setores químicos e os setores automobilísticos. Se eu tenho automobilístico, nós precisamos de pneu. Nós precisamos de pneu. O Brasil foi fortemente influenciado por essa transformação. Tem uma influência muito grande no Brasil. O Brasil estava pegando tudo que era de mais moderno vindo da Europa. A expansão do comércio internacional, a modernização global, estimularam essas mudanças importantes na economia brasileira, que ainda era predominantemente agrária. Se até hoje o Brasil é agrário, a sua economia, imagina naquele momento. Mas é neste contexto, é nessa história, é neste momento que chega no Brasil as chamadas ferrovias. Novas tecnologias e o fluxo crescente de imigrantes europeus. Aí é onde nós temos aqui uma figura chamada Barão de Mauá. Irineu Evangelista de Souza. O nosso Barão de Mauá. É o Barão de Mauá que ele traz para cá as primeiras ferrovias.
Ferrovia essa que muitas vezes tinham que subir montanhas. Tem todo. Vocês já viram como é o mecanismo de uma ferrovia que sobe montanha? Um sistema cheio de catracas, cheio de engrenagem, que prende o trem e sobe montanha. Do outro lado desce outros vagões que fazem o peso. É muito interessante. E aí nós temos o Irineu Evangelista de Souza trazendo essa modernidade. A Amazônia, ela está sofrendo com dificuldade de transportar seus produtos devido ao trecho encachoeirado. Então, tanto Brasil e Bolívia pensam nessa ideia. Será que nós não vamos conseguir construir uma ferrovia neste local? Olha a ideia. De onde surge a ideia? Lá, na capital do Brasil, no Rio de Janeiro, já se está construindo ferrovias. São Paulo já se está construindo ferrovia. Já tem ferrovia ligando, pensando em ligar o Brasil inteiro. Começa uma malha viária no Brasil inteiro. E aqui, como é que está essa situação? Na tela para vocês. Olha essa foto aí que interessante. As locomotivas. Isso era modernidade, gente. Isso era como se estivesse chegando uma Ferrari aí no seu estacionamento. E é neste cenário que o Brasil iniciou um processo lento e desigual de industrialização, concentrando principalmente no Sudeste, com destaque para São Paulo e Rio de Janeiro. A economia cafeeira gerou o capital que ajudou a financiar fábricas e serviços urbanos. Estão entendendo como é que se dá? E aí, nós temos aqui na Amazônia essas primeiras tentativas. Como vencer um trecho cachoeirado? Imagina essas canoas passando pelas cachoeiras. Esses barcos a vela nem chegavam a subir as cachoeiras. Como vencer esse trecho encachoeirado? Na segunda metade do século XIX, a Bolívia buscava uma alternativa para escoar sua produção para os países compradores, via Oceano Atlântico. Então, nós temos aí essa segunda metade do século XIX, a Bolívia buscando escoar essa produção para os países compradores. Era através do Oceano Atlântico que se daria essa saída. Pessoal, eu quero lembrar vocês o seguinte. A Bolívia tinha saída para o Pacífico? O que vocês acham? Tinha ou não tinha saída para o Oceano Pacífico? A Bolívia tinha saída para o Oceano Pacífico. Até a Guerra do Pacífico, até acontecer a Guerra do Pacífico, onde a Bolívia vai perder a sua saída para o Porto do Pacífico, a Bolívia ela detinha a saída para o Pacífico. Só que nós estamos falando do noroeste boliviano. O noroeste boliviano, Rio Beni, Rio Madre de Deus, toda essa região, ficava difícil escoar seus produtos para o Pacífico. Ela precisava de uma saída para o Oceano Atlântico. E qual era o caminho de ela sair para o Oceano Atlântico? Nós sabemos que a Bolívia ela faz toda essa fronteira. Do Vale do Guaporé, do Vale do Mamoré, pegando até o Madeira, ela faz essa fronteira com o Brasil. Então, a Bolívia ela precisava escoar seus produtos pegando o Vale do Mamoré, do Guaporé, do Madeira, para chegar ao Rio Amazonas e do Rio Amazonas chegar até o Oceano Pacífico. Mas existe um porém. Um porém aqui que eu vou falar para vocês que é um porém meio complicado. O que é, professor, esse porém meio complicado que o senhor fala? De Porto Velho. Não era Porto Velho, nem existia Porto Velho. Vamos, apaga Porto Velho. De Santo Antônio, do Rio Madeira, até a última cachoeira, que é a Cachoeira de Guajará-Mirim, e eu vou colocar a Cachoeira de Guajará-Mirim, porque ainda também não existe o município de Guajará-Mirim, nós tínhamos um trecho encachoeirado
que dificultava essas navegações. Barcos afundavam, porque eram canoas, no remo. Afundavam, tinha que colocar as embarcações pela lateral e puxar essas embarcações pela lateral. Tinha todo um processo de dificuldade. E quando eles desciam para a lateral, ainda tinha os povos nativos que se sentiam ameaçados, que estavam próximos das cachoeiras, atacavam eles. Então, nós estamos passando por um problema que precisava ser resolvido. E a Bolívia precisava, principalmente a Bolívia precisava resolver esse problema. Porque o comércio com a Bolívia e a província do Amazonas e a província do Grão-Pará era feita por aqui. Tá certo? Tínhamos assinado o Tratado de Ayacucho de 1867. E a Bolívia estava estudando, olha, como nós temos um tratado de navegação, eu preciso, Brasil, que você me autorize a construir em território brasileiro, que era melhor construir aqui no lado brasileiro, uma ferrovia, para que nós possamos vencer esse trecho encachoeirado. O Brasil autoriza? Sim, autoriza. Mas vamos ver como é que se dá esse contexto. Vamos lá. Olha aí. Aí um mapa da Bolívia, tá? Para vocês perceberem. Aqui já é um mapa dela sem saída para o Pacífico. Aqui é a capital da Bolívia. Aqui, um dos principais rios da Bolívia, que é o Rio Beni, que é um dos rios que forma o Rio Madeira. Ou seja, aqui nasce o Rio Madeira. Porque o Rio Beni é o Rio Madeira. Aqui outro rio é o Rio Mamoré, que nasce também aqui, que é um dos rios que formam o Rio Madeira. Ele corre pela Bolívia e chega aqui no Brasil, junta-se com o Rio Beni e forma o Rio Madeira. Nós temos, então, toda essa região produtora da Bolívia que precisava escoar descendo os rios. Deixa eu apagar aqui, para vocês olharem melhor. Porque ficava difícil passar pela Cordilheira dos Andes para ir para o Pacífico. Pelos rios era muito mais prático. E como fazer? Esse noroeste boliviano, o Rio Madeira era uma alternativa que já estava sendo usada como corredor de importação e exportação. Olha aí, ó. Então nós temos aí, ó, o Rio Madeira, aí onde a seta aponta, que era o corredor da Bolívia. Saindo de Ribeira Alta, de Cobija, tudo isso aí daria acesso ao Rio Madeira. Então, se chegava até Santo Antônio. De Santo Antônio, daqui para Santo Antônio, nós vamos chamar Baixo Madeira. Tem Baixo Madeira, Médio Madeira, mas daqui seria o Baixo Madeira. O Baixo Madeira ele é todo navegável, daqui até a sua foz, o seu encontro lá com o Rio Solimões. Mas o Alto Madeira, que começava aqui em Santo Antônio para cima, não era navegável. Até hoje não é navegável. Você não tem barco saindo de Porto Velho indo para Guajará-Mirim, mas você tem barco saindo daqui de Porto Velho indo para Manaus. Para o Maitá, Manicoré, Borba, Nova Aripuanã, Nova Olinda, você tem. Mas para o Alto Madeira não tinha embarcação. Então, como vencer esse trecho encachoeirado? Se pensa... Não vou dar spoiler não. Olha aí na tela para vocês, que eu vou falar o que se pensou em fazer. Navegando pelo Rio Beni e Madre de Deus, pertencente ao território boliviano, e Guaporé e Mamoré, na fronteira desse país com o Brasil, atingia-se o Rio Madeira. E superando seu trecho encachoeirado, navegando-se em direção ao Rio Amazonas e daí ao Oceano Atlântico. Olha aqui, ó. Então, sai o Rio Beni, Rio Mamoré, que aqui ele faz Rio Guaporé também, que é fronteira com o Brasil. Atinge-se o Rio Madeira. Daqui tem saída para o Oceano Atlântico. Olha aí, ó. Beni, Madre de Deus,
Rio Guaporé, que contorna a Bolívia todinha aqui, ó. Rio Mamoré, que nasce na Bolívia e vai contornando, chega-se ao Rio Madeira, gente. Rio Madeira chega ao Rio Amazonas e aqui saída para o Oceano Atlântico. Esse mapa é fenomenal para a gente entender. Para a gente entender esse trecho encachoeirado. Professor, onde é que fica esse trecho encachoeirado? De Porto Velho a Guajará-Mirim, mais ou menos aqui, nós temos em torno de 21 cachoeiras e corredeiras. Alguns não gostam de chamar de cachoeira não, que diz que não era cachoeira, era só corredeiras, tá bom? Mas, dependendo do volume da água, nós temos 21 delas. De Porto Velho a Guajará-Mirim. Então, havia uma dificuldade muito grande. A Bolívia, ele manda um militar seu, chamado Quentin Quevedo, manda um militar descer o Rio Madeira em 1861. Lembrando que isso aí foi antes do Tratado de Ayacucho, porque o Tratado de Ayacucho de 1867. 6 anos antes do Tratado de Ayacucho, Quentin Quevedo, que estava a serviço do governo boliviano, ele desce, ele faz um estudo no Rio Madeira e ele pensou em canalizar ou construir uma ferrovia entre a cachoeira de Guajará-Mirim e Santo Antônio. O que seria canalizar? Aqui, por exemplo, aqui, ó, eu tenho uma cachoeira aqui nessa região, então eu vou fazer um canal contornando essa cachoeira até voltar para o rio normal, através desse canal. Então, eu vou contornar canalizando esse rio. Venho por aqui, voltei para o rio. Na outra cachoeira, a mesma coisa, fazer desvios. Ou o outro caminho seria construir uma estrada de ferro nesse trecho. O governo brasileiro também, ele manda um brasileiro, porque em 1850, nós já temos a criação da capitania do Amazonas, em 1850. Quando o amazonense deixou de ser paraense, em 1850. E aí eles mandam um engenheiro chamado João Martins da Silva Coutinho. O João Martins da Silva Coutinho também vai sugerir ao governo da província do Amazonas a construção de uma ferrovia que ligasse o Madeira ao Mamoré. Detalhe, deixa eu passar um detalhe interessante para vocês, principalmente quem é alunos do Baixo Madeira. João Martins da Silva Coutinho, ele coloca no seu relatório que essa estrada de ferro iria iniciar em Humaitá, no Amazonas. Nós teremos ali da região de Humaitá, se pensou até em construir a partir de Humaitá, mas não, eles disseram que era mais viável, como era navegável até Santo Antônio, a estrada de ferro ela seria mais viável ser construída de Santo Antônio a Guajará-Mirim, se tornaria mais barata, porque o Baixo Madeira todo seria navegável. Então, nós temos, pela Bolívia, nós temos Quentin Quevedo fazendo esse estudo, e quase no mesmo período, João Martins da Silva Coutinho. É João Martins da Silva Coutinho que, no seu relatório, ele diz que Santo Antônio do Rio Madeira está desprotegido. E o governo da província do Amazonas vai colocar guardas aqui em Santo Antônio. A primeira vez que 10 membros da Guarda Nacional, que era tipo uma milícia das províncias, vão ser colocadas aqui. Logo em seguida, estoura a Guerra do Paraguai, esse contingente aumenta-se para 30. Aqui próximo de Santo Antônio, aqui onde é Porto Velho. Porque aqui era ainda terra do Amazonas. De Santo Antônio para lá era terra do Mato Grosso. E a província do Amazonas vai fazer um destacamento militar aqui. Por isso que é Porto Velho dos militares. Na tela. A construção da estrada de ferro
Então, se tem início em 1871, com a criação da Madeira Mamoré Herring Company, feita por George R. Church. Deixa eu falar um detalhe para vocês. Muitas vezes eu falo para vocês que a Bolívia era muito próxima dos Estados Unidos, certo? A Bolívia era muito próxima dos Estados Unidos. E os Estados Unidos vai mandar para lá um coronel norte-americano, George R. Church. O coronel norte-americano, ele vai fazer toda uma articulação internacional, pegar capital estrangeiro da Inglaterra para investir na construção da estrada de ferro Madeira Mamoré. George R. Church traz uma empresa inglesa e traz capital inglês. Quem é a primeira empresa a vir para cá? Chegando aqui em 1872, quem é a primeira empresa? Na tela para vocês, para a gente ver quem é essa empresa. No ano de 1872, a primeira equipe de engenheiros chega a Santo Antônio do Rio Madeira e dá início ao trabalho. A firma responsável pela obra, a primeira empresa é a Public Works Construction Company, mais popularmente conhecida como a Public Works, cujos profissionais desembarcaram no local em 6 de junho daquele ano. E aí nós fizeram o levantamento da região por alguns meses. Sabe o que eles concluíram? A construção da ferrovia seria impraticável. Vocês sabem o que a Public Works falou? Isto é um antro de podridão, onde homens morrem como mosca. Nem que se tivesse todo o dinheiro do mundo e metade da sua população, seria impossível construir empreendimento em tal lugar. Olha o que a Public Works falou. Olha o que a Public Works falou. E ela abandonou. Deu um problema seríssimo para a Bolívia e para o coronel Church. Eles vão ter dificuldade de conseguir uma outra empresa. E eles tentam, olha aí, ó. Eles vão tentando, olha aí na tela, para vocês. Eles vão tentando. Em 73, eles trazem a Dorsey Caldwell. Assina o contrato com o Church e compromete-se a assentar 15 quilômetros de trilho utilizando todo o material que foi deixado pela Public Works. Dorsey Caldwell conseguiu? Não conseguiu. Então, a empresa Dorsey Caldwell não consegue avançar e repassa o contrato para Red Brothers e Company. Brothers Company. Red Brothers Company. E essa empresa Red Brothers Company, ela também não consegue avançar. Fracassa. Não tem como fazer nessa região do Rio Madeira. Então, são empresas que mal pisaram aqui. Tem uma, nem pisaram aqui, nem vieram aqui. Até que, vamos aqui, ó, só para vocês terem aqui. Essa empresa chega em 72, abandona a obra. Em 6 de junho de 1872. 6 anos depois, ele consegue uma empresa para vir. Só que essa empresa não é mais inglesa, ela é uma empresa dos Estados Unidos da América. É uma empresa norte-americana que é a chamada Pitt Collins, da Filadélfia. E essa empresa Pitt Collins, ela vai assumir a construção da estrada de ferro Madeira Mamoré, só que ela também tem problema. Ela também tem problema. A mata densa, as doenças tropicais, os insetos, os infernais insetos, as inundações, tudo isso vai dificultar esse andamento da obra. Essa empresa também, um ano depois, ela abandona o projeto. Eles tinham assentado só 7 quilômetros de trilho. E muitas pessoas haviam morrido. Era muita morte. Só para vocês terem uma ideia, gente, essa empresa norte-americana, a Pitt Collins,
eles, no dia 4 de junho, dependendo dos Estados Unidos, eles vão fazer a inauguração de um trecho. Quando eles inauguram um trecho, o trem capota no quilômetro 3. E esse trem capota, que até a locomotiva Churchill, que está no museu aqui da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, que é a primeira locomotiva da Amazônia, locomotiva Churchill, ela capota. Acaba o sonho dos americanos construir. Eles vão completamente abandonar a obra. A Bolívia abandona de vez a ideia de construir a Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Mas será que a Bolívia abandona de vez mesmo? Ou ainda tem um resquício de esperança? Diretamente a Bolívia não quer mais nem saber. Eu não vou mais construir essa obra porque, olha de onde vem o apelido, Ferrovia do Diabo. Eles diziam que era impossível. A Piticolis abandonou os seus produtos. A própria locomotiva 12, que é a locomotiva Coronel Churchill, ela vai ser abandonada, ela vai virar galinheira, ela vai virar forno de padaria, ela vai virar tudo, menos um trem. Só depois que ela vai ser revitalizada. Na tela para vocês. Porque tem muita coisa acontecendo. Nesse meio termo aí, nesse meio tempo, acontece a Guerra do Pacífico. Só para a gente não perder. Ele sai em 1879, abandona o projeto. Chega em 78, a Piticolis. Em 79 também, a Bolívia ainda passa pela Guerra do Pacífico. Essa Guerra do Pacífico vai até 1881. O que vai ser a Guerra do Pacífico? O Chile vai combater o Peru e a Bolívia. Quem é que sai vitorioso? O Chile. O Chile sai vitorioso. E o Chile, ao vencer a Bolívia e ao vencer o Peru, ele vai anexar as porções territoriais do Peru e da Bolívia. E essa perda que a Bolívia vai ter, ela fica sem acesso ao Oceano Pacífico. Eu iniciei a aula dizendo que a Bolívia tinha acesso ao Oceano Pacífico. E agora a Bolívia está sem acesso ao Oceano Pacífico. Mais do que nunca, a Bolívia precisa de uma saída para o Atlântico. Só que ela tinha abandonado a ideia de se construir uma ferrovia. Como é que ela vai sair para o Oceano Atlântico? Só se existir um milagre. Se existir alguma coisa que modifique esse cenário, a Bolívia consegue saída. O governo brasileiro ainda tentou ajudar, gente. O governo brasileiro, só para vocês terem uma ideia aqui, vem cá comigo. Mesmo não sendo de tanto interesse do governo brasileiro, o governo brasileiro ainda tentou fazer estudos para ver a viabilidade de se construir essa estrada de ferro. Ele tenta fazer essa viabilidade. Ele manda estudiosos, engenheiros estudiosos para cá, para essa região. Ele manda Carlos Moss, em 1883, e em 1883 e 1884, ele manda Júlio Pincas fazer esse estudo. A Comissão Morse e a Comissão Pincas, ambas vão fazer estudos, vão perder engenheiros também, gente vão morrer, e eles vão dizer para o governo brasileiro, abandona essa ideia, não é interessante essa ideia. Não construa a estrada de ferro. Olha aí na tela. Em 1883, comandada pelo engenheiro Carlos Morse, que ficou em Santo Antônio durante 6 meses, nós temos um primeiro estudo. Em 84, até uma divergência dos dois aqui, porque um vai dizer que a planta da Public Works tinha deixado, não era certo, certo seria outra planta, vai causar até problema para a licitação da estrada de ferro, esses estudos. Em 1884, comandado pelo engenheiro Júlio Pincas, termina também desastrosamente. O projeto era abandonado definitivamente,
século XIX não se queria mais falar de estrada de ferro Madeira Mamoré. Até que, o que que acontece? O que que acontece? Até que, e aí, o que que vai acontecer? Até que acontece lá no Acre. Lá no Acre, acontece algo que vai mudar completamente a história. Os nordestinos que tinham adentrado no Rio Purus, ido até o Rio Aquiri, eles vão mudar a história da estrada de ferro Madeira Mamoré. Porque eles vão fazer uma guerra e vão forçar o governo brasileiro a assinar um tratado chamado Tratado de Petrópolis. E esse Tratado de Petrópolis muda não só a realidade do Acre, mas muda a realidade de Porto Velho. Por quê? Por quê, professor? Porque agora o Brasil vai ser obrigado a construir a estrada de ferro que a Bolívia não conseguiu construir, que o coronel Churchill não conseguiu construir, que a Public Works e a empresa inglesa Public Works não tinha conseguido construir, que a P.T. Collis, a empresa dos irmãos Thomas Collis, não tinha conseguido construir. Então agora muda-se o cenário porque nós temos o Tratado de Petrópolis. O que foi isso na tela para vocês? Para a gente entender o que foi o Tratado de Petrópolis. Barões da Borracha, imigrantes nordestinos, uma companhia americana, um aventureiro espanhol, um militar em busca de glória e um barão diplomata são alguns desses personagens de um dos mais curiosos capítulos da história brasileira, a Revolução Acreana. Vamos entender cada um deles? Em 1880, a região compreendendo o atual estado do Acre, a época pertencente à Bolívia, porque o Tratado de Ayacucho de 1867 dizia que aquela região pertencia à Bolívia, essa região era povoada por colonos brasileiros. E muitos deles haviam migrado do Nordeste em busca de melhores condições de vida e adentrado no Rio Purus e seus afluentes. Certo? Em 1899, o governo boliviano decidiu instalar o posto de alfândega em Puerto Alonso, atual Porto Acre. Tal decisão levou uma revolta da parte dos colonos. Ramalho Júnior, que era governador do Amazonas, apoiou os revoltosos enviando uma expedição comandada pelo jornalista e aventureiro espanhol Luiz Galvez. Olha aqui, ó. Eu não disse que tinha um espanhol na parada? E esse espanhol, Luiz Galvez. Aqui nós vamos ter a primeira República Acreana. A primeira República Acreana. Porque o Luiz Galvez, que estava sendo apoiado pelos Barões da Borracha, ele proclamou essa primeira República Acreana. Esta teve vida curta, pois o governo brasileiro, buscando manter a paz com a Bolívia, porque existiu o Tratado de Ayacucho de 1867 e o Brasil tinha que ficar em paz com a Bolívia. O Brasil não vai reconhecer a região autônoma. Então diz, acaba com essa república. Não quero que o Acre seja uma república independente. Parem com essa história. Só que durante esse período o Galvez ele descobre um plano do governo boliviano de arrendamento do Acre para uma companhia privada dos Estados Unidos. Que essa companhia privada dos Estados Unidos iria arrendar para extrair a borracha. Aí começou um problema sério. Em 1900, contando com a bênção do novo governador do Amazonas, Silvério Neri, um grupo de brasileiros proclamou a segunda
República Acreana. Mais uma vez, o Acre era um país independente. A Bolívia retaliou, enviando uma força militar para a região, sem armamento e munição adequado. Apenas um mês após a sua criação, a Segunda República Acreana teve fim. Mais uma vez, nós não temos República Acreana. Acaba-se a República Acreana. Aí entra esse militar que vai fazer a diferença. Em 1902, sob esse comando desse militar aqui chamado Plácido de Castro, que era um veterano da Revolução Federalista, as forças brasileiras fizeram uma nova investida, mesmo não sendo uma tropa regular do governo, os brasileiros tiveram importantes vitórias. Sabiam disso? Tem até uma vitória da Gameleira lá, muito interessante, que os acreanos contam. E financiados pelo dinheiro da borracha, agora organizados e treinados por este militar, as forças de Plácido de Castro proclamaram novamente uma república independente e Plácido de Castro se torna presidente da Terceira República Acreana. Mais uma vez o Acre se tornava um país independente, uma república independente. Só que o Brasil vai dizer, não, vamos acabar com isso. Vem cá comigo aqui, rapidinho. Como é o nome da capital do Acre? Hein? Eu ouvi aí o aluno falando aí. O nome da capital do Acre é Rio Branco. Por que o nome da capital do Acre é Rio Branco? Porque nós temos um dos maiores diplomatas brasileiros, chamado Barão do Rio Branco. E Barão do Rio Branco vai ser o diplomata que ele vai articular com o governo boliviano, levar membros do governo boliviano lá para uma cidadezinha do Rio de Janeiro chamada Petrópolis, e lá nessa cidade eles assinam um novo tratado, que recebe o nome da cidade, Tratado de Petrópolis. Então, em 1903, nós temos o fim dessa República Acreana. Na tela para vocês. O Tratado de Petrópolis, ele garantiu a posse do Acre e foi assinado em 1903. Após tantos conflitos, foi na mesa de negociação que a Revolução Acreana foi finalmente concretizada, levando o triunfo da diplomacia brasileira. A Bolívia aceitou trocar o Acre por terras do Mato Grosso, além de uma compensação de 2 milhões de libras esterlinas, mas com a promessa de se construir a estrada de ferro Madeira-Mamoré. Mas esse capítulo é uma outra história. Eu tenho um material complementar aqui para vocês. Olha aí o material complementar. Leiam sobre a Revolução Acreana. Brasil e polícia disputando o Acre. Está aqui, já está impresso aí para vocês. E aqui agora, eu encerro nossa aula levando vocês a refletirem. Será que valeu a pena o Brasil construir a estrada de ferro? Por que o Brasil agora, já no governo Lula de agora, está construindo uma ponte em Guajará-Mirim, que também faz parte do acordo que foi feito lá em 1903 entre Brasil e Bolívia? Tudo isso, quando nós estudamos a história, compreendemos a história, nós compreendemos o que está acontecendo hoje. Mas a estrada de ferro Madeira-Mamoré, essa é uma outra história que eu vou contar na próxima aula. Até lá.